Nós somos a noiva de Cristo. Amém? E o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Nós somos cada um uma parte do corpo de Cristo. Imagina o corpo de Cristo. Diferente. Nós temos muitos órgãos. Sistema respiratório, circular. E cada um é diferente. E é isso que é maravilhoso. Porque o Senhor nos fez únicos. Você é especial. O inimigo quer dizer que você não é nada. Não. Você não tem noção de quanto você é único e é especial para o Senhor. Ele te ama. Amém? Eu quero declarar a vitória nessa noite. E nós, esta noite, vamos estar trazendo para a igreja um entendimento da diferença das nossas vidas. Nós somos diferentes como corpo, mas nós somos diferentes na nossa personalidade. Nós somos diferentes na forma de reagirmos diante da vida. E Deus ama todos de uma forma especial. E no meio de tudo isso, muitas vezes, nós passamos por lutas, por batalhas, por dificuldades, e geram na nossa vida dores. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, tem um Deus Todo-Poderoso que te ama, do jeito que você é. E mesmo no meio das dores, Ele está aqui para te confortar. Gente, em nome de Jesus, acredita que você é especial. E eu quero dizer, você é tão especial, não existe ninguém como você. E mesmo nas nossas reações erradas, e mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos pecados, nas nossas dores, Ele continua nos amando. Você sabe, alguns aqui têm filhos, mas mesmo aqueles que não têm filhos, conhecem a história de pais que têm filhos, e que os seus filhos se tornam rebeldes. Já viu um filho que é rebelde? Que rouba, que trai, que entra no erro, no pecado, que faz o que é errado diante de Deus. Às vezes até briga com o pai, grita com a mãe, rouba o que tem dentro de casa. Eu vou perguntar para você, se um filho é assim, por acaso o pai, a mãe deixam de amar esse filho? Você sabe que muitas vezes temos filhos que são bandidos. Nós temos muitas vezes filhos que são drogados, traficantes. Tem ou não tem? Nós só vemos pais, mães, vindo à igreja e buscando todos os tipos de soluções para ajudar o filho. Por quê? Porque existe amor. Porque a gente ama. O pai ama o filho. Amém? Então, em nome de Jesus, se nós lutamos pelos nossos filhos, se nós lutamos e fazemos o que
pode, que não pode, para transformar a vida do nosso filho. Imagina Deus. O que tipo de amor que Ele tem por mim e por você. Nas nossas lutas, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades de caráter, nosso temperamento deformado, Ele continua nos amando. E Ele te ama muito. Você está entendendo isso? Você acredita que Deus te ama? Você pensa que o amor humano faz a gente se mover? Imagina o amor divino, o que não faz por você. Eu quero que você hoje comece a aprender a conhecer um pouco a respeito do seu caráter, da sua personalidade. Eu já disse, já tem algumas semanas que eu queria começar esse trabalho. Eu gostaria de começar a falar para vocês a respeito das personalidades. E hoje nós vamos começar. Eu quero que você se descubra. Eu quero que você saiba quem você é. Como que você vai reagir. Em nome de Jesus. Você tem que entender que a palavra de Deus diz em Salmo 139, versículo 15. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados por mim no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Você não tem noção como você é especial. Em nome de Jesus, eu quero que você olhe para Deus e agradeça a Deus, porque Ele fez você do jeito que você é. Agradeça a Deus por quem você é. Faz uma oração agora. Você se sente feio? Você vai falar: Deus, eu quero agradecer por quem eu sou. Em nome de Jesus. Vem, Jesus, agora. Vem, Jesus, em mim. De um modo terrível, de um modo maravilhoso, eu fui formado. De um modo terrível, de um modo maravilhoso, eu fui formado. De um modo terrível, de um modo maravilhoso, eu fui formado. Maravilhas, maravilhosas são tuas obras. Maravilhosas são tuas
obras. De um modo maravilhoso fui formado, maravilhosas são tuas obras. Eu sou tua obra perfeita. Eu sou tua obra perfeita. Eu sou. Eu sou tua obra perfeita, perfeita. De um modo maravilhoso eu fui formado. Eu sou amado por ti. Eu fui criado por ti. Eu sou amado por ti. Eu fui criado por ti. Eu sou. Pai, em nome de Jesus, vem com teu fogo, que o Espírito Santo de Deus entre agora no coração de cada um. Arranca a rejeição, arranca o sentimento de solidão, o sentimento, Pai, de incapacidade, o sentimento, eu sou feio, eu não sou nada, eu não consigo nada. Tira isso, Pai. Venha gerar na tua igreja agora uma cura. Que cada um sinta o teu amor. Quanto é importante. Vem e cura meu ser. Agora vem e cura meu ser, meu ser. De um modo maravilhoso eu fui formado. São as obras das tuas mãos. Oh, yeah. De um modo maravilhoso eu fui formado. São as obras das tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que o Senhor vai ministrar na vida de cada pessoa. Arranca, Senhor, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de isolamento, de incapacidade. Pai, que cada um de nós possamos agradecer a Deus por quem nós somos. De um modo maravilhoso eu fui formado. De um modo maravilhoso. Vem,
Senhor, em nome de Jesus, cura as nossas vidas. Eu quero profetizar que todas as capacidades que Deus te deu sejam ativadas, e que os dons que Deus trouxe para a sua vida sejam ativados agora. Que o Senhor venha restaurar a sua vida, que o Senhor venha arrancar o que gerou esse sentimento de que você é feio e de que você não é nada, porque de um modo maravilhoso o Espírito Santo te formou. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui criado e fui formado. O Senhor me escolheu do jeito que eu sou, em nome de Jesus. Eu vou dar a oportunidade agora para que você possa estar agradecendo ao Senhor pela tua vida e por tudo que Deus tem feito na sua vida. E você vai poder trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta como fruto de fidelidade. Você pode vir em nome de Jesus. Aleluia! De um modo maravilhoso você foi formado, criado para vencer, criado para vencer. Ai, ai, ai. Vem, Senhor, toca. Eu quero que você faça uma oração, agradecendo a Deus pela sua vida e por quem você é. Ele diz: perdoa, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nós temos que amar aos outros. Para amar o outro, eu tenho que amar a mim mesmo primeiro. Se eu não amar a mim mesmo, eu não tenho condições de amar o outro, porque eu não consigo amar. Amará o Senhor da mesma forma que Ele nos ama. Vamos amar o Senhor. E quando eu acredito, agradeço a Deus por quem eu sou, eu sei que Deus vai gerar amor no seu coração para você amar as outras pessoas. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar agora juntos e pedir para que Deus possa abençoar todo o dízimo e oferta que já tem sido trazido neste altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, Deus, o altar diante de Ti, a vida de cada pessoa, a sua fidelidade, a sua entrega, o seu sacrifício. Senhor, em nome de Jesus, vem agora com Teu poder, abençoa o altar, abençoa a vida de cada pessoa neste lugar e derrama neste lugar a Tua paz. Santifica, Senhor, o altar. Receba a nossa oferta e o nosso dízimo como fruto do amor que está na nossa vida por Ti. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você para se assentar em nome de Jesus.
em nome de Jesus, que igreja, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho para nós conhecermos quem cada um de nós é. Eu disse que nós somos parte de um corpo e nós somos todos diferentes uns dos outros. E as nossas diferenças são extremamente importantes, porque um completa o outro. E nós temos que saber que existem algumas características nas personalidades das pessoas. E nós vamos começar hoje a falar sobre as personalidades. Quem você é? Quem você é? Que tipo de personalidade você tem? Nós vamos começar a falar de 4 tipos de personalidades. E nós vamos trabalhar em cada uma delas, para nós conhecermos como que cada uma dessas, porque nós podemos ser divididos nessas 4 personalidades. E cada personalidade é diferente, tem dons, tem falhas, tem habilidades e tem coisas que não têm habilidades. Isso vai te ajudar a você também não julgar outra pessoa que é diferente de você. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas nós temos que ampliar a nossa visão. E não temos que olhar que todos são parecidos comigo. Eu preciso de saber que eu sou único. Mas eu tenho características diferentes. E as pessoas têm atitudes diferentes e formas de reagir diante da vida. Uma diferente da outra. Então eu vou tentar falar um pouco dos temperamentos. Muitas vezes o temperamento é dos humores do ser, do corpo, podem ser movidos por características da formação da pessoa. Eu vou falar primeiro de um temperamento, nós vamos falar cada um deles em nome de Jesus. E nós vamos conhecer eles e depois nós vamos ministrar a respeito dos temperamentos, amém? O primeiro temperamento que nós vamos falar é uma pessoa que é melancólica. Você já ouviu falar? Ah, aquele ali é um melancólico. A primeira coisa que tu pensa é um chorão, né? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa. A pessoa melancólica, ela é voltada para ela mesma. E às vezes nós podemos analisar, pensar nessa pessoa como um temperamento sofredor. Ou porque ela o tempo inteiro exige muito dela mesma. E ela faz constantemente uma autoanálise de tudo que ela vive, de que ela faz. Então ela exige demais dela mesma. Ela muitas vezes pode ser uma pessoa sombria, tristonha e pessimista. Entretanto, é muito bem dotada. Os melancólicos são as pessoas mais profundas que existem na Terra. E ela tem até tendências específicas, pode ser até para ser um gênio. Nós temos muitos exemplos na história. Então eu vou falar um pouco desse temperamento, para a gente poder analisar e você vai descobrir quem você é. Coisas que o melancólico gosta. Ele é um artista. Normalmente é um artista, é um cantor, é um pintor, é um compositor. Gosta de fazer coisas com arte, ou musicista. Pode ser uma pessoa habilidosa como costureira, com artes culinárias. Cada pessoa é diferente. Ou até a outras áreas, contadora, esteticista.
É uma pessoa que gosta de trabalhar com eventos. Ela pode ser esportista, educadora. Em que áreas? Muitas vezes o melancólico ele é educador em matemática, ciências e línguas. Também pode ser um bom decorador. Também uma desenhista até de modas ou de outras coisas. O melancólico, ele é um escritor, é um bom escritor. Ele tem habilidade com artes manuais. Ele gosta de escrever poesias, ele gosta de compor músicas. Ele é uma pessoa muito profunda. Eu quero dizer, nós vamos falar dos temperamentos. Dentro da nossa igreja, nós temos todas as pessoas diferentes e cada uma tem um tipo de temperamento. Tem pessoas que são extremamente expansivas, que já chega, oi, tudo bom, Deus te abençoe, e dá um abraço e tal. E tem outra pessoa que é tímida, e quando chega alguém, ela não abre, ela não fala, mas ela está feliz daquele jeito, é o jeito dela. Nós temos que saber que cada um tem um jeito especial. E nós, como servos de Deus, temos que aprender a lidar com todos os tipos de temperamentos e não julgar. Ah, não, mas por que ela não grita, não ri alto, não brinca? Nós vamos falar, de onde será que vem esse temperamento? Nós vamos ouvir. Qual o temperamento que ri alto, que fala, que se expressa? Nós vamos ouvir. Nós estamos falando do melancólico. Ele é considerado o temperamento introvertido, quieto. Ou o temperamento considerado sofredor. Sempre fala pessimista, de coisas. Analisa tudo de forma pessimista. É uma falha? É. Mas faz parte desse temperamento. Amém? Emoções. Pontos positivos do melancólico. Tem condição de pular? Não tem como ainda? Hã? Ah, tá. Ele ama a música. Ele ama as artes. Esse é o melancólico. Ele pode ficar horas ouvindo músicas, até música tranquila, calma. Mas ele é sensível. Ele é muito rico e muito sensível. Ele tem uma habilidade e uma capacidade analítica. Amém? Ele reage fortemente às emoções. Ele é um pensador profundo e ele é dado sempre à reflexão. Que temperamento é esse? Melancólico. Você começa a pensar, você tem alguma coisa desse temperamento? Tem gente que vai vir lá, eu sou totalmente assim. Tem gente que vai falar, não tem nada a ver comigo. Você vai se descobrir. Eu quero te ajudar a você conhecer quem você é. Todos os temperamentos têm pontos positivos e têm pontos negativos. Então, pontos negativos do melancólico: deprimido e triste. Tem mania de depressão, de tristeza. Pessimista. Está sempre olhando o lado negativo das coisas. É característica dele. E ele gosta, parece que ele até gosta de sofrer. Hipocondríaco, introspectivo. E ele chega ao ponto de prejudicar a si próprio. Tendência à depressão, mas também tendência a ser orgulhoso. Tudo isso são características desse temperamento. Amém? Pontos negativos. Ele é tão analítico, ele é tão depressivo, ele é tão isso. Ele critica sempre os outros. Melancólico critica todo mundo. Ele busca sempre a perfeição em tudo. E julga tudo de acordo com os seus próprios ideais. Eu julgo só a partir de mim mesmo.
Amém? Temeroso do que os outros também pensam a respeito dele mesmo. Ele sempre está preocupado com o que o outro vai pensar. Gente, tem temperamento que não está nem aí para os outros. Mas o melancólico, ele sempre pensa o que o outro está pensando e ele fica preocupado. Desconfia de todos. Pode ter um violento também acesso de uma hora para outra de raiva, de cólera. Depois de um período de animosidade, ele tem um acesso. Muitas vezes sente-se ferido profundamente. Pode conservar uma mágoa e tem a tendência de se tornar vingativo. Temperamento melancólico. Desgosta daqueles que se lhe opõem, não aceita que alguém se oponha a ele. O melancólico, ele muitas vezes é de difícil convivência. Vocês estão entendendo? Agora vamos lá. Atividades e pontos positivos. Tá? Eu quero trazer um panorama geral dos 4 temperamentos. Eu quero que você se descubra, para a gente poder ministrar. Atividades e pontos positivos. Fortes tendências para o perfeccionismo. Tudo tem que ser perfeito. Gosta de trabalho analítico, tem horas, fica horas ali e tal, ele é cheio de detalhes e análise, analítico. Tem autodisciplina. Agora, o melancólico sempre leva a cabo, ao fim, aquilo que ele começa. Você sabe que tem temperamento que nunca tem 1000 projetos que nunca acabou, né? Mas o melancólico, ele começa, ele é perseverante, ele é insistente e ele vai alcançar aquilo que ele deseja. Grande pensador. Ele tem para o trabalho intelectual e ele é criativo, intelectualmente falando. Consciencioso ao ponto de observar até detalhes, minúcios. Ele descobre e percebe coisas que as outras pessoas não percebem nada. Né? Ele é tão detalhista dos pontos. É incrível. E ele conhece também as próprias limitações. Ele tem uma capacidade de saber até onde ele pode chegar. Nem todos os temperamentos têm. Então, eu estou tentando trazer para a gente primeiro o temperamento. E pontos negativos. O melancólico é indeciso. Demora para decidir. Ele é teórico e não prático. Cansa facilmente. Apesar dele ser detalhista, ele cansa facilmente. Hesita muito para iniciar novas empreitadas. Apesar dele saber, dele vai iniciar alguma coisa, mas ele espera, ele analisa, ele é indeciso, ele demora. Porque ele analisa exageradamente e que muitas vezes o leva a desencorajar-se. A sua ocupação na vida tem que exigir o máximo de sacrifício, abnegação e serviço. Muito, ele entrega totalmente para o que ele faz. Mas ele faz as coisas, alcança e ele fica deprimido com as próprias criações, porque ele sempre quer mais, além, e ele tem dificuldade com as outras pessoas. Ele não aceita que o outro faz, ele tem que fazer, porque ele é o melhor. Só ele consegue. Só ele tem, mesmo que ele faz e tudo, ele não aceita o outro, ele quer sempre
que seja ele. Vocês identificaram alguma coisa na sua vida a respeito do melancólico? Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter 100% de melancólico, mas você pode ser 30% de melancólico e 20% de um outro temperamento. Você pode ter 3 temperamentos, mas sempre vai ter que um dos temperamentos é o mais forte. Mas você pode ter 30 e, sabe, um pouquinho de cada um. E nós vamos então analisar. O primeiro temperamento que eu falei se chama melancólico, né? É considerado temperamento sofredor. Agora nós vamos pegar outro temperamento. E nós vamos falar do fleumático, tá? Então, o próximo temperamento é o fleumático. Bem, essa pessoa é super introvertida. E tem uma tranquilidade singular, que é considerado o temperamento fácil de relacionamento. O fleumático é manso, equilibrado, sempre. Na verdade, o fleumático não demonstra nenhuma emoção. Parece que não tem emoção nenhuma. Bem, ele é manso, é bem equilibrado, mas é teimoso, indeciso. E resigna-se ao destino que se lhe apresentar. Ocupações e passatempos do temperamento. O que ele faz? O que combina com a sua personalidade? Ocupações e passatempos. Você sabe que o fleumático é uma ótima dona de casa. Ele é uma boa mãe. Ele é contadora. É uma excelente conselheiro. Ele é um conselheiro excelente. Tem facilidade para aconselhar, porque ele é manso, ele é calmo, ele percebe as coisas de uma forma diferente. E pode ser professora. Professora de primeiro grau, que ensina, aquele que tem paciência para ensinar a ler, a escrever e os primeiros passos. Também ele pode ser uma pessoa que tem habilidades manuais, artes manuais. Mas o fleumático não é bom como líder. Ele não é bom como líder. Ele é relutante como líder. Mas, ao mesmo tempo, ele é um bom administrador. Pode também ser uma costureira, uma secretária. Pode ser uma ótima cozinheira. Também pode trabalhar com eventos esportivos. Amém? Você já consegue perceber a diferença do fleumático para o melancólico para o fleumático? O melancólico é introvertido, é cheio de dons, mas ele analisa tudo. E ele se cobra o tempo inteiro. O fleumático, ele não tem emoção. Ele é sempre estável. Também não demonstra nada. Enquanto o melancólico chora à toa, tá? Chora por qualquer coisa. O fleumático não. Então nós falamos um pouco, nós vamos falar das emoções e dos pontos positivos do fleumático. Calma, é uma pessoa calma. E vou dizer para você, o fleumático é digno de confiança. Ele não abre para ninguém. Ele tem uma boa índole. E é fácil de conviver. Todo mundo tem facilidade de se relacionar com o fleumático. Alegre, agradável.
Apesar de nunca ter muita coisa a dizer, você vê o melancólico, ele analisa, conversa, conta. E tal, é assim para assim, porque assim é assim, analisa tal. O fleumático, ele é prático. Ele não tem muita coisa para falar, ele está sempre quieto. Ele não precisa. Ele está bem assim. Né? Mas é um bom coração e ele tem uma tendência a ser pacifista. Ele consegue conciliar circunstâncias e levar aquele grupo, aquela pessoa, aquela situação a se consertar, a chegar num ponto positivo. Mas e também tem pontos negativos do fleumático. Aqui vem outra coisa. Falta autoconfiança. Também é pessimista e temeroso. Preocupa-se, é ansioso. O fleumático é ansioso. Ele preocupa excessivamente. O fleumático raramente dá gargalhadas. Você não vê um fleumático, que coisa legal! Ele nem dá. Ele não está nem, não precisa. Ele está bem. Né? E ele também não demonstra emoção, é passivo, indiferente. Você olha para si, mas meu Deus, será que essa pessoa tem temperamento, tem emoção? Não tem emoção. Mas contemporiza. Tem muito senso de justiça própria. Relacionamento com os outros. Pontos positivos do fleumático. Ele é de agradável convivência. Normalmente o fleumático tem muitos amigos em muitos lugares. É uma facilidade de fazer amigos. E ele tem um senso de humor. Exerce uma influência sempre de o quê? Pacifista, com o quê? Conciliadora sobre as outras pessoas. Ele é constante, equilibrado e fiel. Bah, que bom! O fleumático é um bom ouvinte. Ele é um grande amigo, um amigo fiel. E também não se mete na vida do outro. O fleumático tem uma tendência de ser uma pessoa que só dá conselhos quando é solicitado. Só dá conselhos quando pedem. E quais são os pontos negativos desse segundo temperamento? Ele é para ele. E ele não gosta de se envolver com as outras pessoas. Normalmente é egoísta e mesquinho. E examina e analisa as pessoas com indiferença. Ele não tem muito entusiasmo para nada. É teimoso. É indiferente em relação às outras pessoas. E é muito interessante. O fleumático, ele zomba abertamente daqueles que o aborrecem. É muito feio pessoas que zombam dos outros. Uau! Mas ele gosta de ter essa atitude. E não é muito cordial. E tem uma atitude constante de superioridade. Ele se sente muito bom. O melhor. Então tem pontos bons em todos os temperamentos. E tem pontos falhas em todos os temperamentos. Atividades e pontos positivos do fleumático. Trabalha bem e consegue trabalhar mesmo sobre grande tensão. Ele não para. Acha sempre os meios mais fáceis e práticos de fazer as coisas. Imagina o melancólico. O melancólico vai analisar e ele não vai conseguir descobrir as coisas de forma prática. Ele é tão detalhista que ele se perde. Ele se
perde em tudo. Ele começa uma coisa e tem que ser aquilo. E ele não consegue ter noção da amplidão das coisas. Ele só olha aquilo que ele está fazendo. Bem, é uma pessoa conservadora. Mas os pontos é eficiente e sempre caprichoso. Planeja todo o trabalho antes de executá-lo. Tem influência estabilizadora. E seu trabalho é sempre digno de confiança. Esses são pontos positivos do fleumático. Agora vamos ver pontos negativos dessa pessoa. O fleumático é um espectador da vida. Calmo, sereno e não se envolve com nada. Fica na dela, fica quieto, para ele. O fleumático é lento e preguiçoso para fazer as coisas. Não gosta de liderar de jeito nenhum. Prefere ser liderado, porque Deus criou pessoas que têm habilidades para ter a liderança, tem uma facilidade de liderar, e tem outras pessoas que nunca vão ser líderes. Nunca. Por isso que Deus criou pessoas diferentes. Amém? E não tem motivação. O fleumático é indeciso. Ele se protege até demasiadamente. Ele não quer se envolver com nada, com ninguém. E ele se protege demasiadamente contra os envolvimentos emocionais que ele porventura tem. Ele está sempre desconfiado. E é uma coisa triste. O fleumático desencoraja os outros. Opõe-se a mudanças de qualquer tipo. Ele tem aquele sistema, a vida dele tem que ser assim, ele não gosta de mudar, vou mudar para cá, vou mudar para lá, vou mudar assim, vou mudar. Ele fez já a sua estrutura de vida e para ele está bom e ele não quer mudar de vida de jeito nenhum. Se você se encaixou no fleumático, pensa bem. Nós falamos de 2 temperamentos até agora. Nós falamos do melancólico. Nós falamos do fleumático. Agora nós vamos pegar um outro temperamento. Esse temperamento é o colérico. Tá? Colérico. O colérico é extrovertido. E também o colérico é aquele que mais produz. Isso lhe dá o direito de ser o temperamento, é chamado de o temperamento mais ativo. É autoconfiante, possui vontade forte. O colérico tem uma vontade forte. Ocupações do colérico. Vocês viram 2 temperamentos que normalmente, que é o melancólico e o fleumático, e normalmente não gostam de ser líderes. Mas o colérico é naturalmente líder. Forte espírito de liderança, o colérico. Ele já chega no meio, ele já tem a decisão, ele já sabe como agir, ele tem uma facilidade de liderar. Segue normalmente uma carreira profissional e cresce naquilo. Ele é líder de grupos aonde ela estiver. Ele é bom anfitrião. Pode ser um secretário, uma secretária executiva. Participa também de competições esportivas. E normalmente o colérico vai ser presidente de associações, de lugares, de escolas, de onde for, ou de pais e mestres, sempre vai ser aquele que tem opinião forte. Administrador, pode ser, aí agora a gente falou primeiro, né, o outro, fleumático é professora do 1º grau. O colérico é professora do 2º grau. Porque precisa de ter pulso forte.
E também o colérico é insensível aos problemas do outro. Não está nem aí porque está acontecendo na vida do outro. Não tem habilidade nenhuma de ser conselheiro. Líder de movimentos pioneiros. Pode ser um ótimo funcionário de banco ou de algum tipo de lugar de liderança. Quais são as emoções de um colérico? Pontos positivos. Eu já falei, é autoconfiante. Ele é firme para tomar decisões. Sabe tomar as decisões. Vontade e determinação forte. Sempre otimista. Autossuficiente. Destemido e corajoso. Coisas do colérico. Mas ele tem também as suas falhas e os seus pontos negativos. O colérico tem acessos de cólera. É irado. Tem raiva. Grita. Explode. É fortemente obstinado. Insensível, como eu disse, coitada das pessoas que andam com colérico nesse sentido. Ele vai te liderar e ele não está nem aí, tu tem que obedecer. Ele não está nem aí que tu não consegue, que você tem as suas batalhas. Não. Ele pá. É assim, tem que me obedecer. Às vezes é radical, às vezes é duro para liderar. É insensível e duro. Impetuoso, violento. Irrita-se quando ele está com raiva, ele chora de raiva. Chega ao ponto de chorar de raiva. Esse é o colérico. Como que é o relacionamento com as outras pessoas? Eu vou primeiro falar os pontos positivos, amém? Não aceita que a outra pessoa possa fazer o que ele não pode. Eu não aceito o outro. É tudo para mim. Não se desanima facilmente, é perseverante. Tem uma força de liderança, mas é bom para julgar as pessoas. Porque eu estou observando, se você pensar bem, cada temperamento tem uma habilidade de julgar o outro. Mas quando um colérico julga, ele tem uma habilidade de interpretar exatamente como é. A gente pode julgar e não interpretar, e não saber, mas ele sabe. Porém, apesar dele ter uma habilidade de julgar, ele é bom incentivador. Ele também sabe exortar. Ele tem, muitas vezes, ele é um profeta. E muitas vezes ele tem o dom de exortação. Ele já começa, resolve. Mas você está fazendo assim errado? Porque você, olha só, você sempre erra nisso, você erra naquilo. Você não não tem sensibilidade para as dificuldades da outra pessoa. Nunca é intimidado pelas circunstâncias. Ele segue em frente. Essas são qualidades. Mas quais são os pontos negativos? Toma decisões pelos outros. O colérico vai e já toma decisão pelos outros, faz a coisa acontecer. Não espera a outra pessoa dizer se pode ou se não pode, já fez. É cruel, muitas vezes áspero, sarcástico, e tende com muita habilidade, através até da manipulação, a dominar um grupo que ele participa. Ele muda as coisas do jeito que ele quer, porque ele tem uma habilidade de liderança. É arrogante, o colérico é mandão, desse jeito, e não ouve a opinião dos outros. Usa as pessoas para o benefício próprio. Inclemente também é vingativo. E tem muitas vezes a tendência para ser intolerante.
é orgulhoso e dominador. Essa é característica do colérico. Ele normalmente é muito brigão, viu? Nervoso. Melancólico só chora. Fica no canto e só chora. O flemático parece que não tem emoção nenhuma. Mas o colérico, ele o quê? É duro. Mandão. Estão entendendo? Você está se identificando um pouco em algumas dessas coisas? Eu sei, eu vou só explicar. Eu estou trazendo aqui, vocês podem ver o culto mais vezes em casa. Para você analisar um pouco da sua vida. E descobrir quem você é. Atividades e pontos positivos do colérico. Ele sabe organizar, promover eventos com uma facilidade. É o que eu disse. O melancólico é tão detalhista, é tão minucioso que ele se perde. O colérico, ele vai analisar uma situação, ele fala, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, é assim, está resolvido. Ele não é profundo, mas ele sabe analisar e organizar. O melancólico vai lá no ponto 1, ele se perde. Mas é assim, eu tenho que explicar, porque é assado, porque é isso, porque é aquilo, porque é... E eu vou e entrar e analiso e eu me perco e eu não sei mais nada. E quando é para mim organizar uma coisa, eu já me perdi lá não sei onde. Por isso que Deus criou cada pessoa de uma forma diferente. Então, os pontos positivos do colérico, ele sabe organizar e promover eventos. E possui também uma habilidade intuitiva para tomar as decisões corretas. É rápido, eficiente nas emergências, nas coisas difíceis. Coitado do melancólico. O melancólico analisa tanto, é tão indeciso, é tão inseguro e tudo que ele fica, aí ele já se perdeu no tempo, o colérico já tomou a decisão, já resolveu tudo, ponto, tá pronto. E o melancólico, todo perdido em relação. Vocês estão entendendo as diferenças? Que coisa incrível. Bem, ele então tem raciocínio rápido e uma mente agilizada, atilada. Possui grande capacidade de ação. E ele não hesita para tomar as decisões. É prático, é objetivo. Incentiva outros à ação. Isso nos pontos positivos. E ele desenvolve-se quando ele sofre a oposição de outros. Ele não se vai para um canto e começa a chorar. Não. Ele simplesmente, quando ele tem oposição e ele tem dificuldade, ele já vai para frente e já resolve. É pá. Já resolve tudo. E o colérico, ele consegue estabelecer alvos práticos que ele alcança. Esses alvos tem uma facilidade para alcançar os seus alvos. Mas o colérico tem pontos negativos. Quais? Ele sofre de excesso de confiança. Ele não consegue ver os outros. Ele que sabe tudo. É ardiloso, preconceituoso, obstinado. Tem objetivos e não para. Gente, uma pessoa obstinada é que ela tem um objetivo e ela vai, e ela não cansa, e ela vai, e ela não cansa, ela vai, ela não cansa, ela não para, ela vai, ela não cansa, ela não para. Obstinado e às vezes é louco até, na sua obstinação.
O colérico aborrece com os detalhes. Ele não suporta. Ai, mas é tanto detalhe. Ai, não aguento mais. Ele aborrece com os detalhes. Ele não é a detalhista. O colérico não tem capacidade de analisar as coisas e tudo. Eu vou te dizer, qual uma característica do melancólico? O melancólico pode ser um ótimo mestre, porque ele lê a Bíblia, ele analisa a Bíblia, ele pega um texto, ele vai para outro texto, ele pega e ele vai analisando e tudo. O melancólico, ele descobre as coisas profundas com facilidade. Ele tem revelações do que ninguém tem, porque ele vai nas profundezas. Ele é um temperamento maravilhoso nesse sentido. Não, o colérico, pá, não aguento. E esses estudos que eu estou ouvindo, tudo profundo e tal, não aguento, tem que ser assim. Não, é assim, ponto final, acabou. E o colérico força os outros a concordar com o seu próprio plano de trabalho, a sua ação, o seu jeito de analisar. Ele quer que todo mundo seja do jeito que ele quer. Ele é cansativo e também difícil de satisfazer-se. Ele não se satisfaz. E ele tem tempo apenas para seus próprios planos e seus próprios interesses. Porque ele não consegue achar e ver os outros, ele só pensa nele. Ele só analisa ele. É só ele. Vocês estão vendo que quase todos os temperamentos têm uma capacidade de ser egoísta? Né? E agora nós vamos pular para o último temperamento. Amém? Nós vamos falar sobre o temperamento sanguíneo. Já ouviu falar? Sanguíneo. Como que é o temperamento sanguíneo? O sanguíneo é uma pessoa jovial, com espírito descontraído. Seu encanto pode ser, com toda razão, chamado do temperamento que consegue o quê? Aproveita a vida. Tem uma personalidade calorosa, vivaz. E normalmente pode ser chamado de alma da festa. Sempre grita alto, fala alto, tal, e tá ali alegre, e não sei o que, expansivo, abre, fala, é muito. De longe a gente vê um sanguíneo. De longe, porque fala tanto que tu ouve os que é chamado de alma da festa. Vocês viram que o primeiro, que é o melancólico, é o temperamento sofredor? Mas os grandes artistas da história, os grandes compositores da história do homem, aqueles que criaram as músicas antigas de Chopin e coisa, esses todos são melancólicos. Vocês estão entendendo? Mas o sanguíneo, ele é superficial. Estão entendendo? Bem, ocupações e passatempos. Quais são as características de ocupações e passatempos do sanguíneo? É uma atriz, um ator, preletor para grupos menores, vendedora, tem uma facilidade, gosta de visitar, cuidar de doentes, um bom, até pode ser cozinheiro, é um trabalhador voluntário, pode ser o sanguíneo, uma mãe, um pai amoroso, e gosta também de cuidar dos filhos dos outros, é um líder também, hospitaleiro, bom recepcionista e participa também de eventos esportivos. Deixa eu explicar. Tanto o colérico quanto o sanguíneo
tem habilidade de líder. O fleumático e o melancólico normalmente não suporta ser líder. Pode. Todos os temperamentos eu posso me tornar, mas eu preciso de ter um pouco de cada um. Para ser líder eu tenho que ter ponto ou do colérico ou do sanguíneo para poder me tornar um líder. Senão eu não consigo. O melancólico ele não consegue. Ele nem gosta. Ele gosta de isolamento, entre aspas. Emoções e pontos fortes do sanguíneo: afável, vivaz, tem um encanto pessoal, todo mundo está sempre rindo, tudo alegre, todo sanguíneo. Conversa bastante. Se você pegar um grupo aqui e tem um sanguíneo no meio, ele não vai parar de falar. O fleumático fica... Ele nem demonstra nem sorriso. Ele é sem emoção. O melancólico é o sofredor que chora. O colérico é duro, é firme, pá, briga, autoritário. E o sanguíneo, manda festa. Tudo é festa, tudo é alegre. Vocês estão vendo que existem diferenças? Bem, o sanguíneo nunca se preocupa com o futuro. Nem também aborrece com as coisas do passado. Sabe narrar histórias, mas ele vive totalmente no presente. Sua conversa é sempre contagiante. E possui uma grande capacidade de desfrutar da vida. Uma pessoa brinca, faz piadas, conversa e tal, é alegre, é espontâneo, todo mundo gosta do sanguíneo. Vamos lá. Pontos negativos do sanguíneo: chora com facilidade. O sanguíneo é emocionalmente imprevisível. Ninguém sabe como que ele vai reagir. É irrequieto. Ele também tem cólera espontânea. Puf, estoura. O sanguíneo tem uma tendência de exagerar a verdade. Tem uma tendência a ser mentiroso. E o sanguíneo passa muitas vezes que é falso, parece falso. O sanguíneo não tem autocontrole nenhum, porque ele é emotivo, ele grita, ele brinca, ele isso, ele aquilo. Ele toma as suas decisões a sabor das suas próprias emoções. O sanguíneo tem uma tendência de compra impulsivamente. Ele não tem condições de controlar. Agora eu vou dizer uma coisa do sanguíneo. Ele não percebe muitas coisas. É ingênua, uma pessoa ingênua. E muitas vezes o sanguíneo pode ter 60 anos, 70 anos. É infantil. Não cresce. Porque é sempre brincalhão, sempre alegre, sempre conta piada. Todo mundo está ali, ele nem aí. E o sanguíneo age impetuosamente. Estão entendendo? Pontos negativos do sanguíneo: chora com facilidade. Bem, isso é interessante. Depois que ele age, chora, ri, brinca, explode, fala alto. Esse é o sanguíneo. Como que é os relacionamentos com as outras pessoas? Eu vou falar dos pontos positivos. O sanguíneo faz amigos facilmente. E é interessado por todos. É amigo de todo mundo. É agradável, é otimista,
É sempre amável e sorridente. É terno, é compassivo. Sua conversa, a conversa do sanguíneo é sempre cheia de calor, de amor, calor humano, querido, e tudo. E o sanguíneo também participa das alegrias e das tristezas das outras pessoas. Estão vendo um pouco da diferença dos temperamentos? Pontos negativos. O sanguíneo domina a conversa. Tem várias pessoas. O fleumático fica parado esperando. O colérico, se ele pode, ele manda. E o sanguíneo domina de tanta coisa que ele conversa. Ele não para de conversar. E não presta atenção no que os outros estão falando. Ele não presta, nem tem capacidade de prestar atenção. Ele, na verdade, ele tem vontade fraca e pouca convicção. Deixa eu falar uma coisa do sanguíneo. O sanguíneo vai, namora com uma pessoa, ama aquela pessoa, quando tu vê, se envolve, deixa pra lá, já arranja outra, namora com a outra, tal, já joga pra fora, já pega, já namora com outra e tal. É inseguro, ele é instável, ele não ama. O melancólico amou uma vez, amou pra sempre. Sabe? Então, cada um, glória a Deus, é diferente. Ele tem vontade fraca e pouca convicção. Ele é superficial. Está sempre buscando a confiança e a aprovação dos outros. Por isso que ele grita, fala alto e tal. Ele se expressa e tudo. Porque ele quer que todo mundo se agrade dele. Gosta das pessoas, mas esquece depois. Tá tudo. Tô com você, você é meu amigo e tal, mas daqui a 2 dias tem outra pessoa, gosta daquela pessoa, e esqueceu da outra, nem deu bola. Esse é o sanguíneo. Mas sempre arranja desculpa para as suas negligências. Deixa eu falar, uma característica do sanguíneo, ele começa as coisas, ele tem um monte de coisas começadas e nunca termina. Começa um curso, para, começa outra coisa, para, começa a costurar, não consegue conseguir, não vai até o fim. E o sanguíneo fala demasiadamente acerca de si mesmo, está sempre falando de si. E o sanguíneo tem uma característica, esquece os compromissos e as obrigações que ele tem. Amém? Bem, atividades e pontos positivos. Todas as vezes, o sanguíneo, ele chega em um ambiente e ele dá uma boa impressão no início. Todo mundo gosta dele. Mas, e nunca se entendia porque ele vive sempre, não fica chateado, nem cansa, porque ele sempre vive no presente. É bem dotado no que respeita a cuidar de doentes também. Olha só. Porque ele é alegre, ele é positivo, ele pode ajudar. E facilmente se envolve em planos e projetos novos. É o que eu falei. Eu vou estudar isso. E vai, marca, vai, assiste 3, 4 aulas, assiste um pouco. Tô cansado. Aí já arranja outro projeto. Eu acho que eu vou estudar isso, vou fazer isso. Aí vai e faz e tal. E não consegue terminar o que ele começa. Uau! Cheio de coisa que nunca terminou na vida. Tá lotado de coisa que... Esse é o sanguíneo. Vocês viram que o melancólico, ele é persistente de uma certa forma, mas muitas vezes ele não consegue terminar, porque ele é tão analítico, que ele não consegue. O fleumático faz a coisa acontecer. O sanguíneo, ele não termina nada. E ele, apesar de tudo, ele gera o entusiasmo nos outros, mas ele não consegue. Tá? Quais são os pontos negativos do sanguíneo? Gente, você quer saber uma coisa da personalidade do temperamento sanguíneo?
completamente desorganizado em tudo. A casa é desorganizada, as coisas são uma bagunça, nada ele consegue, ele não está nem aí. E posso dizer uma coisa, não se pode confiar no sanguíneo. E está sempre atrasado em tudo que ele faz. Horário atrasado, porque é tão desorganizado que ele não consegue fazer as coisas. O sanguíneo não consegue ter autodisciplina. E o sanguíneo, ele perde tempo conversando e tal, esquece das obrigações, porque tudo, ele é impulsivo, ele vive emocionalmente. Ele perde tempo quando deveria estar no trabalho, e ele já está ali, tá, o sanguíneo já está conversando com a fulana, com a vizinha da ciclana, com isso aqui, e perde tempo. O sanguíneo é facilmente desviado dos seus objetivos. Tem objetivos? Tem. Mas qualquer coisa dispersa ele. E o sanguíneo nunca atinge os seus objetivos. Nunca. Nunca atinge os seus objetivos. Vocês estão entendendo que por causa das personalidades, as diferenças das personalidades, nós temos características positivas e negativas. O que nós precisamos? Conhecer quem nós somos. Descobrir que tipo de temperamento nós temos. Quando nós conhecemos o nosso temperamento, nós podemos descobrir, desenvolver as qualidades que fazem parte do nosso temperamento. Nós podemos buscar em Deus uma transformação e cura das nossas falhas. Eu descubro primeiro qual o temperamento que eu sou. Eu sou melancólico? Eu sou fleumático? Eu sou sanguíneo? Qual que é o meu temperamento? Ou eu sou colérico? Qual dos temperamentos eu tenho? Quais são as minhas falhas? Eu preciso de descobrir qual o meu temperamento, para a partir da descoberta do meu temperamento, eu vou ter condições de colocar a minha vida diante de Deus. Nós precisamos que Deus transforme nossas vidas na área negativa, ou na parte que falhamos, porque nós temos um temperamento e nós temos falhas no nosso temperamento. E nós temos que colocar diante de Deus, por isso que Jesus veio para curar. Eu estou trazendo para vocês um pouco de cada um dos 4 temperamentos, para você descobrir quem você é. Agora, existem condições de você, em Deus, desenvolver o quê? Qualidades dos outros temperamentos na sua vida. O sanguíneo. O sanguíneo não consegue terminar nada na vida dele. Então ele vai colocar diante de Deus, eu sou impulsivo, eu tenho esse temperamento sanguíneo, eu não vou à frente em nada. Pai, em nome de Jesus, muda o meu temperamento. Eu não quero ser totalmente sanguíneo. Por isso que eu disse, você faz um teste, você descobre qual é o temperamento que você tem, e você vai descobrir quais são as falhas dentro do seu temperamento. E você vai falar, Deus, tem essa área é a minha falha. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração e a minha personalidade. Jesus Cristo veio para gerar um caráter segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo veio para mudar a minha história e a minha vida. E para ser mudado e transformado por Deus, eu posso ter o quê? Uma capacidade de descobrir
qual é o meu temperamento. E se eu descobrir, eu posso ser 60% melancólico. Coitado da pessoa que é 60% melancólico. Ela nunca vai conseguir alcançar nada na vida. Porque ela é tão analítica, que ela se perde nas coisas pequenininhas e minúsculas e não chega a lugar nenhum. Aí Deus, Ele faz uma coisa. O melancólico é atraído por um colérico. Ele acha o máximo. O melancólico é todo parado e todo introvertido, sofredor. Aí na hora que ele vai formar uma família, ele procura um colérico, que é pá, duro, firme, decidido. Por quê? Deus faz os temperamentos se atraírem. As diferenças. E na hora que você casa com um colérico, o melancólico fala, que bom, ele é líder, eu acho o máximo, ele é tão firme, ele é tão decidido, se apaixona, o melancólico se apaixona pelo colérico. E ele acha o máximo, porque as características do colérico o atrai de tal forma que ele acha, eu gostaria de ser como ele. Só que, depois que ele se casou com um colérico, e que ele achou o máximo, o tempo passa. As mesmas coisas que gerou no coração uma atração para completar, porque eu sou tão detalhista que eu preciso de alguém prático para me ajudar. É exatamente essas diferenças que mais tarde gera dificuldade no relacionamento. Porque eu disse, eu não suporto, ele é muito prático, ele é muito decidido. E eu sou tão minuciosa, detalhista e etc. Eu não aguento mais. A mesma coisa que atraiu, depois é o que vai gerar o quê? Um sentimento de dificuldade no relacionamento. Então, nós começamos hoje a trazer um básico. Eu nunca passei isso na igreja, né? Um pouco do que seria os 4 temperamentos. E nós vamos trabalhar sobre esses temperamentos. Hoje é só um panorama. E nós vamos trabalhar esses temperamentos. E eu quero que você comece a se identificar. Na hora que você ouviu os 4 temperamentos, você já vai falar, eu sou mais melancólico. Eu sou mais sanguíneo. Eu sou mais colérico. Eu sou mais fleumático. E deixa eu dizer uma coisa. Aqui na igreja está cheio de gente diferente. É ou não é? E aí você espera que o fleumático seja como o sanguíneo? Você espera que o fleumático, o sanguíneo está na porta? E ele diz, oi, Deus te abençoe, aleluia, vem aqui, eu vou te abençoar, vou te dar um abraço bem apertado, você é lindo. Essa é a característica do sanguíneo. Ele é ótimo para ficar numa recepção. Aí você fala, aí o fleumático, por que ele é tanto assim? Aí o fleumático nem lembra de cumprimentar as pessoas. Se tu não bater nele e falar, eu tô aqui, viu? Eu tô aqui, ele nem vai lembrar de cumprimentar você. Porque ele vive na dele. Ele não tem emoção. Ele está super bem. Ele não tem que provar para ninguém nada. O fleumático não tem que gerar nas pessoas um sentimento de credibilidade para com ele. Não, tá nem aí. Então, gente, quem você é hoje? Que de todos os temperamentos, qual é o mais forte de todos? Melancólico, sanguíneo, fleumático ou colérico? É importante isso. Nós podemos aqui fazer um teste para você, para a gente poder saber qual é a porcentagem
dos temperamentos na sua vida. Amém? E depois você vai saber, porque eu quero ministrar. E nós vamos orar para que Deus possa curar as áreas de falhas de cada um dos temperamentos. Porque nós estamos aqui para ser curados. E nós estamos aqui para nos tornar como Cristo. Eu não tenho que ser igual ao meu irmão. Eu tenho que continuar sanguíneo, tenho que ser sanguíneo. Mas eu tenho que transformar as falhas da minha personalidade. Amém? Vou pedir para você ficar em pé. Vocês estão entendendo que as coisas não são assim tão simples. A vida não é assim tão simples. As pessoas são bem diferentes umas das outras. E tem batalhas e tem lutas nas atitudes. Tem diferenças. Aqui tem uma igreja. E cada um é único. É um mundo. Cada pessoa aqui é um mundo único. E eu vou dizer para você, e você precisa de aprender a amar todas as pessoas, cada uma no seu temperamento. Só porque o sanguíneo é a alma da festa e o fleumático é tão passivo, ele tem que aprender a amar o sanguíneo. Você tem que saber que eu tenho que amar o colérico. O colérico, ele é líder nato. Ele tem falhas? Todos têm. E nós vamos ser moldados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. E eu vou orar por você agora. Eu declaro, terça-feira, nós vamos continuar trabalhando os temperamentos. Então te prepare. Nós vamos trabalhar em nome de Jesus para ajudar você a vencer. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe como somos, o Senhor que escolheu, lá quando o Senhor gerou cada um de nós, o Senhor nos gerou com uma identidade única. O Senhor, Pai, quando foi formados os nossos ossos e a nossa vida e a nossa alma, a nossa individualidade, o Senhor nos formou de um jeito maravilhoso. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor comece a moldar o nosso caráter. Nos ajuda a vencer as lutas interiores, para que possamos ser como Tu queres que nós sejamos. E todas as áreas de fragilidade que tem na nossa vida, o Senhor nos ajude a vencê-las, para que nós possamos ser melhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe aquele que está conosco,